Então, pessoal, dando continuidade no estudo da divisão entre números racionais, para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que vocês vão estudar essa parte, boa madrugada, né? Então, a gente vai agora estudar sobre a última operação entre números racionais, certo? Lembrando que os números racionais têm duas formas. A decimal, que é a com vírgula, que a gente já viu a forma dela, e tem a forma fracionária, certo? Então, forma decimal, geralmente a gente usa como dinheiro, certo? Por exemplo, eu quero dividir R$ 5 em moedas de 25 centavos. Quantas moedas eu vou ter? Ok? E fração, e a forma fracionária dela, geralmente quando a gente associa a uma quantidade ou pedaços de alguma coisa. Certo? A gente vai ver mais pra frente nessa aula. Então, vamos começar com uma forma decimal. Eu vou partir direto para uma situação. Então, olha só. Qual é o resultado da divisão de R$ 7 em moedas de 25 centavos? Como é que resolveremos isso? Certo? Então, vamos à resolução. Resolução. Vocês veem o seguinte. Se a gente botar o seguinte, vamos imaginar uma coisa. R$ 7, se a gente botar em moedas de R$ 1, vai dar 7 moedas. Concordam comigo? Então, se a gente trocar as moedas de R$ 1 e a gente quer 50 centavos, vai dar moedas a mais ou a menos? Muito a mais, certo? Então, é essa ideia que a divisão na forma decimal nos proporciona, certo? É quantas moedas dispomos de 25 centavos para formar os R$ 7. Então, vamos ver o seguinte. Faremos 7 dividido por 0,25. Né? 0,25 que é 25 centavos. Então, olha só. Para primeiro fazermos essa divisão, vocês veem que aqui só tem a parte inteira, não tem a parte decimal, certo? A parte com depois a vírgula. Então, para podermos fazer essa divisão, o que a gente tem que fazer? Temos que completar com zeros, completar com zeros e eliminamos a vírgula. E fazemos 700 dividido em 25. Ok? Então é o seguinte. 700 dividido por 25. Olha só. Pegamos o 70. Provavelmente é assim que vocês aprenderam. Aí a gente vai procurar lá na tabuada do 25 quem chega mais próximo do 70. Ok? Então, 2 vezes 25 dá 50. Beleza, é menor. Vamos ver se tem alguém mais perto. 3 vezes 25 dá 75. Opa, passou. Então temos que usar o 2. 2 vezes 25, 50, sobram 20. Abaixa o 0. E agora? 200 dividido por 25. Por 3 a gente já viu que é 75. 4 dá 100. A gente vai fazendo de cabeça. 5 vezes dá 125. 6 vezes 150. 7 vezes 175. E 8 vezes, 8 vezes dá 200, então é 8.
8 vezes 25 menos 200 igual a tudo zero. Portanto, são 28 moedas de 25 centavos. Ok? Então, agora dê uma pausa no vídeo e copiem essa parte, certo? Que depois a gente vai estudar a forma fracionária, certo? Pessoal, olha só. Antes de estudarmos a divisão entre duas frações, estudaremos o que são frações inversas. Ok? Frações inversas são aquelas que o numerador troca de lugar com o denominador. Certo? Ou seja, o numerador vem para baixo, o denominador sobe lá para o lugar do numerador. Então, olha só. Frações inversas. Frações inversas. São frações que o numerador e o denominador trocam de lugar. Certo? Ou seja, é aquele famoso assim, o de cima vem para baixo, o de baixo vai para cima. Isso são frações inversas, é quando você inverte a fração. Matematicamente falando, por exemplo, uma matemática mais não coloquial, mas uma matemática culta, se diz o seguinte, que quando multiplicamos uma fração pela sua inversa, o resultado tem que ser 1. Ok? Então, mas isso a gente vai estudar mais conforme vai amadurecendo essa ideia da matemática. Então, vamos a uns exemplos.
Exemplos. Exemplos. Olha só. A fração inversa de 3 meios é 2 terços, certo? A fração inversa de 1 meio é 2 sobre 1, ou apenas 2. A fração inversa de 3 é 1 terço. Ou seja, olha só, a fração inversa ela apenas troca, o denominador e o numerador, eles trocam suas posições, certo? A ideia é basicamente isso. Então, se o 2 trocar de lugar com o 3, né, os dois trocarem lugares entre si, fica 2 terços. Se a fração 1 meio trocar de lugar, por exemplo, o denominador trocar de lugar com o numerador, ela se torna 2, ou 2 sobre 1. Se o 3 sobre 1, certo? Porque todo número inteiro sobre 1 também é uma fração. Então, a fração inversa de 3 sobre 1 é 1 terço. Ok? Então, essa parte de fração inversa é o que usaremos na divisão da forma fracionária. Certo? Então, vamos a um exemplo aqui. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo. Qual o resultado da divisão entre 2 terços e 2 quintos? Então, olha só, pessoal. Qual é o resultado da divisão entre 2 terços e 2 quintos? Primeiramente, faremos da seguinte forma. 2 terços dividido por 2 quintos. Qual é o processo que a gente usa para dividir frações? A gente quer saber quantos 2 quintos cabem em 2 terços. Mas para sabermos isso, a gente tem que fazer o seguinte processo. 2 terços, e eu vou multiplicar pela fração inversa de 2 quintos. Que o quê? O 2 e o 5 vão mudar de lugar. Então ficam 5 meios. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 2, 6. Aqui dá para simplificar? Pode. Mas não há necessidade. Certo? Então, repetindo. Ó, essa frasezinha aqui que vocês têm que guardar, olha só. Copia a primeira.
Copie a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Ok? Então, por exemplo, quando as pessoas vão amadurecendo essa ideia, vão na consciência delas vai perguntar assim, mas por que é assim? Certo? Esse porquê que é assim, eu posso montar uma aula especificamente explicando sobre isso, ok? Mas agora a gente vai ficar nesse processo operatório até amadurecer essa ideia, certo? Então, aqui vamos a outro exemplo aqui. Um exemplo mais prático. Um exemplo mais prático agora. Aqui é a letra A e aqui é a letra B. Dos 3/5 que sobraram, Joel comeu a metade. Opa. Comeu a metade. Que fração da pizza Joel comeu? Então, vamos pensar o seguinte. Essa daqui, ó, é uma situação que é parecida com aquela do exemplo dos R$7 dividido em moedas de 25 centavos, certo? Então, olha só. Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu a metade. Que fração da pizza Joel comeu? Então, olha só. Vamos imaginar aqui uma pizza, certo? E dessa pizza teve 5 pedaços, certo? 5 pedaços. Sobraram quantos? Ó, isso aqui é o que sobrou. Isso daqui é o que foi comido anteriormente. Foi comido 2 fatias, certo? Ou seja, isso aqui é o que está na geladeira. O que Joel vai comer. Isso daqui é o que já foi comido pelas pessoas anteriormente. Então, olha só. Tem 3 fatias. Se ele comeu a metade, significa o seguinte. Que para eu realizar essa operação, eu vou ter que dividir cada fatia pela metade. Certo? Opa, isso aqui não ficou pela metade. Pela metade. Então, e ele foi lá e comeu metade disso. Ok? Teoricamente, a pizza ficou dividida em quantos pedaços agora? 10, né? Cada fatia em 2 pedaços. Então, pela prática aqui, ó, ele foi lá e comeu metade disso. Então ele comeu essas fatias aqui. Ele comeu metade. Quanto sobrou? Quanto ele comeu na realidade? Ele comeu, ó, cada fatia,
o total de pizza que tinha era 3/5. Ele comeu a metade. Então, cada parte dessa foi dividida em 2. Certo? Então, continuando a conta aqui embaixo. Aplicando essa frase aqui. Copie a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Ó, 3/5 vezes... Aqui é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2, 1/2. 3 vezes 1, 3. E 5 vezes 2, 10. Portanto, Joel comeu 3/10 da pizza restante. Certo? Então, isso aqui é um exemplo na prática que pode acontecer no cotidiano de casa, por exemplo. Certo? Então, continuem praticando, estudem, pratiquem esses exemplos, certo? Qualquer dúvida, coloque lá na descrição, certo? Nos comentários que eu explico. E bons estudos!